Amém. E aí, família, tudo bem? Amém? Paz? Então, calma. Foi. Amém? Então, antes de colocar o tema, eu queria falar um pouco como surgiu esse tema no meu coração, na verdade. Essa semana eu estava ouvindo um podcast, mas não foi o mesmo podcast da Débora. Era um outro podcast que era do Ângelo Basso, do Douglas, do Jesuscope e do Fábio Coelho. E tinha um outro moço que eu não conhecia, que o nome dele é Marcos Brunet, se eu não me engano. E aí, num determinado momento, né, geralmente nos podcasts cristãos, assim, eles sempre perguntam, conta um testemunho seu, conta um testemunho pessoal e tudo mais. Aí, beleza, esse cara ele foi contar. Ele é um ministro de louvor. E aí ele estava contando que teve um dia que eles estavam ministrando, né, o ministério, né, que ele canta, eles estavam ministrando, só que aí, em determinado momento, Deus falou com ele que era para todo mundo parar de tocar. E aí, beleza, nisso ele parou, todo mundo parou de tocar, só que ele continuava ouvindo um instrumento no fundo. E aí, ele foi e ficou tipo, ué, gente, eu pedi para todo mundo parar de tocar. E aí, quando ele olhou, não tinha nada tocando, não tinha nenhum instrumento tocando. E aí, no relato dele, né, ele diz que ele olhou para aquilo e ele viu de tal forma e sentiu de tal forma como o céu, ele usa exatamente essa expressão, como o céu estivesse ligado na terra e como o próprio céu estivesse ministrando sobre eles. E aí, não mais, ele contou um outro testemunho. Ele falou que outra vez eles estavam orando pela igreja, e aí, quando eles abriram a mão, tinha uma pedra, e que essa pedra representava as pedras da igreja, e que ele até guardou essa pedra e tudo mais. Aí você vai falar assim, Larissa, tá, o que você está falando? Porque quando eu ouvi esse testemunho, eu fiquei assim, pedra? O céu ministrando? Eu fiquei tipo, meu Deus. E aí, logo depois, ele falou assim, só que eu fiquei tão impressionado com isso tudo, que Deus falou assim para mim, eu tinha mais para derramar para você. Mas já que você está tão impressionado só com uma pedrinha, só com um ministro, um instrumentalzinho, então eu não vou mais derramar sobre você. E aquilo mexeu comigo, porque eu fiquei assim, meu Deus, será que eu estou me contentando com tão pouco? E, obviamente, eu estou falando de contentar com pouco, não é de contentamento. Estou falando de contentar com um pouco da presença de Deus, do Espírito Santo de Deus. E aí eu fiquei assim, eu nunca nem vi, eu nunca orei, abri e tinha uma pedra na mão. E se Deus falou que isso era pouco, eu fiquei imaginando, caraca, será que eu estou me contentando com pouco? E aí, esse é o tema da pregação. Você tem se contentado com pouco? E aí, você pode perguntar para a pessoa do seu lado, você tem se contentado com pouco? Eu sempre quis fazer isso, obrigada. E aí tá. E aí eu queria ler com vocês, então, dado essa introdução, eu queria ler com vocês, então, Êxodo 33, por enquanto, do 1 ao 6, que diz assim, depois ordenou o Senhor a Moisés, saia deste lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi, com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo, eu o darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo, e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os fariseus, os aveus e os jebuseus. Vão para a terra onde há leite e mel com fartura, mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar. E ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas, vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um só momento eu os destruiria. Agora, tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. O que está acontecendo aqui? Antes disso, nos capítulos anteriores, Moisés, ele sobe ao monte e ele começa não a escrever as tábuas da lei, porque quem escreve as tábuas da lei, elas foram escritas pelo próprio Deus de Deus. Então, Deus leva Moisés até lá, e eles começa esse processo das tábuas da lei. Nisso fica Moisés no monte, Josué embaixo, e o povo fica com Arão. Beleza? Amém? Só que até aí, o que está acontecendo? Moisés, ele fica 40 dias lá. E aí o povo não
começa a ficar impaciente. E aí o povo chega para Arão e fala assim, pô, Arão, Moisés, acho que não vem mais não. Não sei o que aconteceu com Moisés. Faz aí um Deus para a gente, que esse Deus vai guiar eles. Porque eles estavam acostumados com um Deus que conduzia eles. Com a presença de Deus que conduzia eles. Então, ele fala assim, faz aí um Deus para a gente, para a gente poder adorá-lo, e ele conduzir a gente. Aí, Arão, eu não sei o que aconteceu com Arão, mas ele cedeu. Ele foi e falou assim, galera, então faz assim, tira aí os brincos, os colares, tira tudo, vamos derreter e vamos fazer o bezerro de ouro. E aí, ok, eles começam a adorar o bezerro de ouro, falar que foi o bezerro de ouro que tirou eles do Egito, que o bezerro de ouro que tem ido com eles, que o bezerro de ouro que tem cuidado deles, guiado eles. E aí, lá em cima do monte, Deus fala assim para Moisés, Moisés, desce lá porque o seu povo... E olha, ele fala, desce lá porque o seu povo se corrompeu. O seu povo, rapidinho, ele fala, brevemente, rapidinho já se corrompeu, rapidinho já se desviou. E aí Moisés desce. Antes disso, Moisés, ele intercede pelo povo diante de Deus, ele ora, pedindo misericórdia. Ele desce. Nisso que ele desce, ele chega lá, eles estavam celebrando. E tem algumas pessoas que dizem, que eu ouvi várias pessoas falando sobre esse texto, e que dizem que esse celebrar era até num sentido imoral, assim, sexual até. Então, eles estavam, celebrando, e aí, quando Moisés chega lá, vocês sabem a história, ele quebra as tábuas da lei, ele queima os bezerros de ouro, ele pergunta, quem que está comigo, quem que está com Deus? Aí os levitas vêm, o restante que não vem, que são os idólatras, Ele mata, cerca de 3.000 homens foram mortos por conta disso. Ok, no dia seguinte, Moisés, ele vai até Deus, e ele fala com Deus, ele intercede pelo povo, e aí Deus fala assim, não, Moisés, eu vou abençoar vocês, vocês vão lá nos lugares que vocês têm que ir, vocês vão ter vitórias, eu vou abençoar vocês, mas eu não irei com vocês. Um anjo vai guiar vocês. E aí, quando Moisés fala isso para o povo começa a chorar. E aí, assim, naturalmente, quando você lê, você fala assim, ué, gente, o povo está chorando por quê? Moisés falou que vai continuar, Deus falou que vai continuar abençoando, Deus falou que a promessa vai acontecer, Ele falou que Ele vai continuar abençoando, tudo que Ele prometeu vai acontecer, porque Deus é fiel, amém? Então, por que o povo está chorando? E aí que está. O povo estava chorando porque, ok, as bênçãos iam acontecer, anjo é bênção, anjo é ministro de Deus. Amém. Mas o próprio Deus não estaria mais com eles. A presença de Deus não estaria mais com eles. Esse povo é o povo que foi conduzido por nuvem de fogo, que viu maná cair do céu. Eles sabem a diferença de ter a presença de Deus. Então, é isso que eu quero muito conversar com vocês essa noite, que há mais de Deus para ser experimentado. Que a gente não pode se contentar com um anjo nos guiando, com pessoas nos guiando, de só vir aqui e tá bom, porque há mais de Deus para ser experimentado. E aí, eu queria começar falando com vocês do porquê Deus se afasta. Por que Deus se afasta deles? Obrigada. Por que Deus se afasta? E aqui fica claro que Deus se afasta por conta do pecado. Amém? E isso é para qualquer tipo de pecado, desde cobiça, orgulho, preguiça, qualquer tipo de pecado, Deus pode se afastar por conta disso. Mas eu queria hoje e gostaria de enfatizar esse pecado que está aqui, que é o pecado da idolatria. Porque muitas vezes, gente, a gente olha e fala assim, mas eu não adoro nenhum bezerro de ouro, não. Imagem? Nunca adorei nenhum tipo de imagem. Só que idolatria é quando você está cegamente apegado a um objeto, a uma pessoa, a uma situação, às vezes até um problema. Quando a gente está cegamente apegado a alguma coisa, a gente está invertendo os nossos amores. Deus, ele não é mais o nosso amor principal. Essa outra coisa, ela toma o lugar de Deus. Então, desde o momento que isso toma o lugar de Deus, isso é idolatria, e isso é pecado, e Deus se afasta. Deus só é Deus de quem dá prioridade a Deus. Deus só reconhece como filho quem chama ele de pai, quem reconhece ele como pai. Então, algo que ficou muito assim, quando eu estava pensando nisso, é que eu fiquei pensando assim, qual é a sua prioridade no seu dia? O que você faz primeiro?
Com o que você gasta mais tempo? Se não for com Deus, provavelmente você está cegamente apegado a qualquer outra coisa. Às vezes são coisas lícitas, às vezes é o trabalho, às vezes é a faculdade. Eu sei como é, tem muitas coisas para fazer. Mas se isso aqui não for minha prioridade, se gastar tempo com Deus não for minha prioridade, eu estou sendo idólatra. Eu estou adorando essa coisa. Então, beleza. Amém, gente? Entendido? Amém. E aí, eu gostaria, então, de ir para a parte 2, que é como ter a presença de Deus. E assim, se Deus se afasta por causa do pecado, para eu ter a presença de Deus, eu preciso exatamente o quê? Romper com qualquer tipo de pecado. Eu preciso arrancar qualquer tipo de pecado. Só que a Bíblia, ela tem um esquema diferenciado. Que a Bíblia ela não fala só simplesmente, deixe de fazer algo, mas é tipo, deixe de fazer algo e passe a fazer algo. Então, não é deixe de ser mal, é deixe de ser mal e passe a fazer o bem. Não é deixe de roubar, é deixe de roubar e passe a ajudar. Não é só deixe de mentir, é deixe de mentir e passe a dizer a verdade. Então, a mesma coisa é aqui. Não é simplesmente eu falar assim, eu deixei de pecar. Mas é sobre eu ansiar pela presença de Deus. É sobre eu querer mais da presença de Deus. É sobre eu querer todo dia mais. É todo dia eu falar, Deus, eu quero te encontrar, eu vou te buscar até eu te encontrar. Sabe? Eu estava pensando muito nisso, porque a gente fez 24 anos de igreja, certo? Amém? E aí, eu fiz esse ano, se Deus quiser, né? Vou fazer 10 anos de convertida. E eu falei assim, caraca, é muito tempo. Ok, é muito tempo. Mas eu quero mais da presença de Deus. Eu não quero me contentar com o que eu tenho até agora. Eu não quero me contentar com o que eu sei até agora. Só vir aqui, não, eu quero mais da presença de Deus. A gente precisa ansiar por mais, sabe? A gente precisa ansiar por mais. Então, a gente não pode ficar aceitando só não pecar. Beleza, mas eu não faço isso, eu não faço aquilo. Mas você anseia pela presença? Ou você só não faz porque tem alguém te olhando, porque você não quer ser julgado, porque é uma lei? Não é sobre isso, é sobre deixar de pecar e ansiar pela presença. Amém? E aí, o terceiro tópico, né, é como ter a presença de Deus de volta. Porque esse é um povo que teve a presença, perdeu a presença, e agora eles querem ter a presença de volta. Amém? E aí a primeira coisa que eles falam, e que eu li aqui no texto, que é, quando Moisés fala para o povo que Deus não iria com eles, que Deus ia retirar a presença deles, o que eles fazem? Eles começam a chorar. Eles começam a chorar muito. Tem uma versão que fala prantear, né? Então, eles começam a chorar. Que choro é esse? É o choro de arrependimento. É o choro de quem sabe que fez algo errado e que não pode perder a presença de Deus. Sabe, eu não sei, assim, como é a sua vida, eu não sei como que, enfim, eu não conheço cada um intimamente. Mas, assim, qual foi a última vez que você se arrependeu de verdade? Qual foi a última vez que você chorou diante de Deus e falou, Senhor, está tudo errado, me perdoe? Qual foi a última vez? Ou será que você nem sente mais que Deus não está com você? Será que às vezes você até se acostumou com a presença de Deus afastada? Sabe, tem um livro chamado Paixão pelas Almas, que ele conta várias histórias de avivamentos que aconteceram. E aí, uma das coisas que, se você reparar, tem em todo o avivamento, é pessoas que se humilham diante de Deus, que choram de arrependimento, que têm um coração quebrantado, homens e mulheres que oravam horas e horas por Deus, buscando a presença de Deus. Então, se você quer, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, se você quer, de fato, viver um avivamento de Deus, você precisa se arrepender, você precisa confessar pecados, você precisa chorar de arrependimento. E aí, logo depois, e aí eu vou continuar lendo o texto, de 7 a 11, que diz assim, Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento, e ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor, ia à tenda fora do acampamento. Então, percebe, ele não está fazendo a tenda dentro do acampamento, está fazendo fora, porque o acampamento foi contaminado. Beleza. Quem quisesse consultar o Senhor para fora. Sempre que Moisés ia até lá,
todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, ou seja, como se fossem suas casas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava e a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda, enquanto o Senhor falava com Moisés, a nuvem descia, era o símbolo da presença de Deus ali. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada um qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Então Moisés ia para a tenda, ele entrava para a tenda, a presença de Deus vinha, o povo ficava em pé nas suas casas, em frente às suas casas, com as suas famílias, e adorava a Deus em pé ali. Beleza, continuando. Disse Moisés ao Senhor: Tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permite saber quem enviarás comigo. Disseste, eu o conheço pelo nome, e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Moisés responde a Deus isso. Não sei se vocês lembram, mas quando eu falei, Deus falou assim, Moisés, vai lá, porque o teu povo está se corrompendo. E Moisés fala aqui, lembra, Senhor, que o povo não é meu, não, o povo é teu. Então, assim, é o teu povo que está pedindo a sua presença. Então, ele continua, respondeu o Senhor, eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então, Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envies. E aí, a segunda parte de como ter a presença de Deus de volta é exatamente a oração. Veja que no versículo 7, ele fala assim, Moisés costumava montar uma tenda. Depois ele fala no versículo 8, sempre que Moisés ia até lá, então, isso não era algo que acontecia de vez em quando. Isso não era algo que Moisés fazia só em situações ruins. Não, isso era algo que Moisés fazia continuamente. Isso era constante na vida dele. Isso era a rotina dele. Às vezes a gente é inconstante. Nós, seres humanos, somos, né, por natureza, inconstantes. Então, se você quer e se eu quero, porque, gente, antes de falar para vocês, é para mim isso. Se eu quero a presença de Deus de volta, se eu quero ter mais da presença de Deus, eu preciso orar constantemente, eu preciso buscar constantemente, não às vezes, não só quando você vem aqui, mas é todo dia. Amém? Vocês entendem isso? Amém. E aí, por fim, Por fim, Deus, ele vai lá, como eu li, Deus escuta a oração deles e diz que vai voltar e que vai ir com eles. E aí Moisés responde, né, aquela frase maravilhosa que é, se não fores conosco, não nos envie. Não envie anjo, não envie nada, Deus. Eu quero ir com a sua presença. Só me envie se for com a sua presença. E aí, depois, no versículo 17, que eu queria ler de novo, que ele diz, o Senhor disse a Moisés, farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés, peço-te que me mostres a tua glória. Então, sabe, esse é uma mensagem curta, porque tudo, assim, é só para te mostrar que a gente precisa de mais. A gente precisa ansiar mais pela presença de Deus. A gente precisa buscar mais a presença de Deus. Eu preciso buscar mais. Eu preciso ansiar mais. E só existe uma forma disso acontecer. Quando eu entender que o pecado me afasta de Deus. Quando eu entender que qualquer coisa que ocupa o lugar de Deus, eu estou sendo idólatra. E isso afasta Deus de mim. Então, como que então eu tenho a presença de Deus de volta? Eu preciso me arrepender. Eu preciso me arrepender de coração, e se preciso for, chore, mas chore de arrependimento. Isso é o que a Bíblia fala de tristeza segundo Deus, é o choro de arrependimento. Então, é isso que a gente precisa fazer, e não só uma vez na vida, mas é orar continuamente, é contínuo, é constância, é rotina. Então, só assim Deus responde e retornará com a sua presença. Então, irmão, se você quer ser revestido da presença de Deus, Larissa, se você quer ser revestido da presença de Deus, se você quer ser renovado da unção de Deus, nós precisamos mais da presença de Deus. Amém? E só assim, aí só para fechar, o Salmos 16, 11, que ele fala,
Tu me farás conhecer a vereda da vida, na tua presença há plenitude de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Então, às vezes a gente faz deuses, né, no nosso coração exatamente procurando alegria, exatamente procurando plenitude, procurando felicidade. Até esses dias eu estava vendo lá na faculdade, tem o Congresso da Felicidade. Eu sempre fico pensando, gente, o que eles ensinam? Mas a Bíblia fala que aquele que está na presença de Deus, aquele que tem a presença de Deus, esse sim tem plenitude de alegria. Esse sim tem delícias perpetuamente. Amém? Eu vou orar por vocês, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Deus, por esse dia, Pai. Obrigado, Deus, por essa oportunidade. Senhor, em nome de Jesus, Deus, tudo que eu te peço, Senhor, é que possamos verdadeiramente, Deus, ansiar mais pela Tua presença, Deus. Que não venhamos, Senhor, a nos contentar, Deus, com só vir aqui e está tudo bem. Não, que a gente possa vir de verdade, que a gente possa adorar de verdade, que a gente possa te ansiar de verdade, que a gente não aceita estagnar, Deus. Em nome de Jesus, nós queremos mais, Pai. Em nome de Jesus, Pai, derrama a Tua presença sobre essa juventude, derrama a Tua presença sobre mim, derrama, Deus, renova a Tua unção, Pai. Tenha misericórdia de nós, Deus, tenha misericórdia de nós, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Fique conosco, guarde nossas mentes, nossos corações.